Fala, Fogão! Fim da 10ª rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, derrota para a equipe do Vasco por 3-2. Em uma partida que, sinceramente, eu entendo que o Botafogo foi mais perigoso na maior parte do tempo. Só que aquela história, no clássico principalmente, você não pode desperdiçar as chances que você cria. E essa equipe do Vasco, contando com o Fernando Miguel, segurando as pontas lá atrás, e com um time extremamente eficiente para poder aproveitar as chances que cria lá na frente, chegou, fez os 3 gols que teve a oportunidade e conseguiu essa vitória. Sinceramente falando, é inacreditável o que acontece com o time do Botafogo. A gente vê um time que sente, quando toma o gol, nitidamente estava melhor na partida no primeiro tempo, até que sai aquele gol em falha dupla do Kevin e do Benevenuto, numa bola cruzada na nossa área, mais uma bola cruzada. Já falei aqui no canal que o Botafogo sofre muito gol com bola cruzada. E mais uma vez isso atormentou a nossa defesa. A bola vem cruzada da esquerda, numa tabela que foi feita em cima do Vitor Luiz. O Benítez chega, cruza na área. A jogada estava controlada. O Kevin fura, tentando jogar essa bola para a linha de fundo. A bola vai para o Benevenuto. Ele tem a chance de afastar, só que aí ele tenta ajeitar e nessa ajeitada ele praticamente dá uma assistência para o Ribamar colocar para dentro, sem qualquer chance de defesa para o Cavalieri. Depois que o Vasco fez esse primeiro gol, nitidamente o time do Botafogo sentiu muito a forma como o gol saiu. E o Vasco, que estava sendo dominado até então, porque a única chegada real do Vasco tinha sido naquela chegada com a finalização do Pikachu, que o Cavalieri fez uma excelente defesa, a bola bate no travessão e sobra para o Thales Magno. Ele faz o gol, mas estava impedido, bem anulado. Fora esse lance, o Botafogo dominava as ações. Fazia o Fernando Miguel ter que trabalhar, em algumas chegadas com finalizações de fora da área, cruzando essa bola na área do Vasco, chegando pela direita, chegando pela esquerda, conforme eu tinha comentado aqui no pré-jogo, dizendo que a defesa do Vasco tem um corredor lateral que fica muito exposto, que tem uma recomposição defensiva de modo geral muito lenta, que concede espaço para os seus adversários. Eu falei aqui no pré-jogo, o difícil não é entrar na zaga do Vasco. Isso ficou comprovado ao longo dos 90 minutos. Quantas e quantas vezes o Botafogo conseguiu chegar no gol do Vasco com perigo, fazendo jogada trabalhada pelo corredor lateral direito, pelo corredor lateral esquerdo, tentando fazer ali uma tabela pelo corredor interno, jogando essa bola na área, que é um ponto falho dessa defesa do Vasco. Só que o mais difícil não é você conseguir entrar na defesa deles, é passar pelo Fernando Miguel, que está vivendo um ano espetacular, não tem como negar. O Fernando Miguel, mais uma vez, ajudou o Vasco a conquistar uma vitória. Tinha sido assim contra o Atlético Paranaense, só para pegar um jogo aqui mais recente. A equipe do Atlético Paranaense teve pelo menos 2, 3 chances muito claras de gol, só que o Fernando Miguel, sempre bem posicionado, fazendo as defesas. E nessa partida, mais uma vez isso aconteceu. No primeiro tempo a gente teve boa chegada com finalização de fora do Vitor Luiz, finalização de fora do Juan, chegada pelo corredor lateral esquerdo com o Vitor Luiz cruzando essa bola no meio e a gente não conseguindo finalizar, furando a finalização. O Fernando Miguel fazendo grande defesa no segundo tempo, não preciso nem falar da bola final, que garantiu a vitória do Vasco ali. O Matheus Babi ganha a bola no alto, cabeceia, a bola bate na trave. Uma jogada que é falha da defesa do Vasco, cruzamento. O Botafogo não ficou explorando tanto assim essas alternativas. Principalmente quando colocou Pedro Raul e Matheus Babi, 2 jogadores altos com mais de 1,90 de altura, e a gente praticamente não buscou explorar a jogada aérea, que é um ponto falho da defesa do Vasco. E aí nessa bola final, o Matheus Babi tem aquela chance de ouro, mas o Fernando Miguel fez uma defesa que é brincadeira. Mostra a qualidade que ele tem e o momento mágico que ele está vivendo. Ele tem realmente sido o expoente do Vasco quando o assunto é a fase defensiva da equipe cruzmaltina. O Vasco, sinceramente, é um time muito eficiente. Isso já estava claro nas outras partidas. Eles não precisam de tantas chances assim para poder sair na frente do placar, para poder fazer o gol. E nesse jogo contra o Botafogo, isso ficou muito evidente. O Vasco que praticamente chegou, se a gente for muito sincero, nos gols. Chegou naquele cruzamento do Benítez, que a zaga do Botafogo resolveu dar o gol pro Vasco. Chegou no cruzamento nas costas do Foster, você deixando o Cano artilheiro da equipe do Vasco, jogador que fez aí 7 gols,
dos 15 que o time do Vasco agora tem no Campeonato Brasileiro. Você deixa o artilheiro deles ficar nas suas costas, que foi o que o Foster fez. O cruzamento na área, o Cano bem posicionado como de costume, cabeceia, Cavalieri faz a defesa, mas no rebote não tem o que fazer. E aí, novamente, assim como aconteceu no primeiro tempo, em que o time do Botafogo sentiu o gol sofrido, o Vasco foi, aproveitou esse momento em que o Botafogo perdeu a concentração e ampliou o placar. O que já era difícil da gente conseguir esse empate depois da gente tomar o 2-1, já que a gente tinha empatado no começo do segundo tempo com o Matheus Babi, a gente vai lá e deixa o Vasco fazer 3-1. 2 gols na sequência. E logo após isso, tá? Minutos após você tomar o segundo e o terceiro gol, o Vasco continuou melhor na partida. Passou alguns minutos, o Botafogo foi e retomou o controle do jogo. Então, se você resumir essa partida, foi Botafogo melhor na partida, o Vasco vai, faz o gol. Botafogo melhor na partida, o Vasco vai, faz o gol e faz o terceiro. Ou seja, a gente nem teve tempo de reagir ao gol sofrido. É extremamente preocupante você ver a equipe do Botafogo, primeiro, tomando gol de cruzamento com uma facilidade absurda, tá? Qualquer time adversário consegue entrar na defesa do Botafogo. É algo assim inacreditável. A facilidade que é você jogar essa bola na área do Botafogo e conseguir fazer o gol. Nesse jogo foram 2 gols assim. Nós tomamos 3 gols na partida, uma finalização de fora da área, sem defesa para o Cavalieri, e 2 jogadas de cruzamento. Mais uma vez, o Botafogo peca em marcar essa jogada de cruzamento. Não tem condição da gente continuar sofrendo os gols da mesma maneira. E outra coisa aqui que eu tenho que destacar, não deu para entender qual foi a do Paulo Autuori de substituir 2 jogadores de meio de campo aos 42 do segundo tempo. Isso, sinceramente, para mim, parece o seguinte: a culpa da gente estar perdendo é de vocês. Porque certamente aquelas substituições não foram combinadas. Não tem como você imaginar que o Paulo Autuori combinou com o Caio Alexandre e com o Honda, que aos 42 do primeiro tempo, ele ia tirar os 2. Se você ainda falasse de uma substituição, mas ele tirou 2 jogadores de uma vez só. Beleza, o time no segundo tempo fez uma boa partida, não dá pra gente negar isso. As mudanças que o Paulo Autuori fez foram positivas, tirando a insistência de manter o Matheus Babi caindo pelos lados quando ele resolve colocar Pedro Raul e Matheus Babi juntos no ataque. Só que nada explica você fazer o tipo de substituição no fim do primeiro tempo que o Paulo Autuori fez, que claramente pode prejudicar a gestão do grupo. Nenhum jogador gosta de sair numa circunstância daquela. Parece realmente que o treinador está apontando o dedo e falando: a culpa da derrota até aqui é de vocês. Então esse é um ponto que é preocupante. Espero que o Paulo Autuori consiga explicar para os jogadores qual foi a intenção dele, que claramente era reforçar a marcação no meio, já que naquele momento a equipe do Vasco tinha tomado o controle do jogo, que depois do primeiro gol, da forma como foi, a equipe perdeu completamente a confiança, o Vasco ganhou terreno, controlou o jogo e realmente a marcação no meio estava deixando a desejar. Mas daí você fazer essas 2 substituições é realmente correr um risco de você perder um pouco ali o controle, a moral que você tem com o grupo de jogadores. E todo mundo que gosta de futebol sabe, se o treinador perde o controle do grupo, esquece, acabou o trabalho. Tudo aquilo que você pode falar que está funcionando, que está começando a evoluir, esquece, os jogadores ficam insatisfeitos e isso aí é realmente problemático. A partida, Fogão, sinceramente falando, se desenrolou muito favorável para a equipe do Botafogo. Nós fizemos um bom jogo, não tem como negar isso. O Botafogo em vários momentos foi muito superior ao time do Vasco. Um amigo vascaíno, inclusive, quando acabou o primeiro tempo, ele falou: não, o Botafogo, até o gol do Vasco sair, era muito melhor no jogo. O jogo era do Botafogo. Só que o Botafogo não consegue transformar esse domínio em gol. Não é à toa que o Botafogo tem um dos piores ataques da competição. A quantidade de vezes que o Botafogo chegou podendo fazer o gol nessa partida diante do Vasco é brincadeira. Só que a gente não consegue transformar essas oportunidades em bola na rede. E isso é extremamente preocupante. Um time que não consegue converter as oportunidades criadas está fadado a não chegar em lugar algum. Só que como no Campeonato Brasileiro tem uma zona de rebaixamento, o Botafogo hoje não tem como estar em outra posição que não dentro do Z4. Um time que não consegue garantir as vitórias no fim, nos 3 empates que cedeu já nos acréscimos.
Um time que hoje teve a oportunidade de sair na frente já com o Caio Alexandre, numa jogada muito bem construída pelo corredor lateral direito, que o Botafogo chega na linha de fundo, cruza para trás e o Caio Alexandre de frente pro gol, era só escolher a maneira que ele queria bater na bola para poder guardar lá dentro, ele vai e chuta em cima do jogador do Vasco. Beleza, o jogador do Vasco tá lá, se posicionou para realmente tentar fazer esse corte. Mas o Caio Alexandre, de frente pro gol, podendo escolher onde ele quer bater, não pode desperdiçar aquela oportunidade. Parece clichê, tá? A gente falar que clássico muitas vezes se decide no detalhe, mas é verdade. A gente não pode desperdiçar essas oportunidades. Não pode desperdiçar a chance com o Caio Alexandre, não pode desperdiçar a chance no final com o Matheus Babi. O Fernando Miguel ali fez uma ótima intervenção? Fez. Mas o Matheus Babi tinha tudo para fazer o gol do empate. E a gente vai e desperdiça. E olha que o Matheus Babi fez um bom jogo. Errou algumas bolas sim, numa puxada de contra-ataque, por exemplo. Eram 3 contra 2. O Botafogo ali poderia ter virado a partida, tá? Só que o Matheus Babi escolheu errado a jogada. Ele atrasou a hora de dar o passe e quando decidiu dar o passe, o jogador do Vasco chegou e interceptou. Era o Nazário de um lado, o Calu do outro. O gol, inclusive, que o Matheus Babi fez, o gol do empate no começo do segundo tempo, um belo chute de fora da área, ele ali correu um risco muito elevado, sinceramente falando. Porque a jogada correta, pelo menos na teoria, era dar no Kevin, que ia passar e entrar na grande área sozinho. Só que o Matheus Babi resolveu arriscar. E ainda bem que arriscou. Acertou um chute ali que, sinceramente, o Fernando Miguel poderia até ter pulado na bola, mas não pegaria. Porque foi um chute que teve um efeito muito bem feito e entrou sem chance de defesa para o goleiro. Só que em outros momentos, o Matheus Babi errou a tomada de decisão. Não só ele, outros jogadores do Botafogo também. Mas chamou a atenção algumas oportunidades que a gente acabou não conseguindo aproveitar por essa falha na tomada de decisão. Por exemplo, outra jogada aqui, quando o Matheus Babi tem a bola, o Pedro Raul tá perto dele, tá passando, ele trava. Ele faz a trava correta, porque a defesa do Vasco fica meio perdida, sabendo que o Pedro Raul tá buscando entrar, fazer a infiltração, e o Matheus Babi tinha que ter dado passe, colocando ela em direção à linha de fundo, porque o Pedro Raul ia entrar sozinho na grande área. Só que em alguns momentos, essa tomada de decisão do jogador não foi correta. Eu, sinceramente, não gosto do Matheus Babi atuando ali, caindo pelo lado. Não é a dele. O Paulo Autori, mais uma vez, fez isso com o jogador. Ele tem uma passada larga, sim, é verdade. Tem ali uma boa presença no campo de ataque. Só que a dele, a do Matheus Babi, é dentro da área. Você viu o gol que ele fez, descontando o placar? Aquilo ali é gol de centroavante. O Calu fez uma jogadaça, passou como quis ali pela direita da defesa do Vasco, conseguiu chegar ali em condições de chutar ou dar um passe para alguém e a bola sobra para quem? Para o Matheus Babi. Quem deveria estar ali na verdade? O Pedro Raul. Só que mais uma vez o Pedro Raul entrou muito mal na partida. Praticamente não participa do jogo. Aquela bola ali, sinceramente, quem tinha que estar chegando ali para aproveitar aquela jogada do Calu era o Pedro Raul, não o Matheus Babi. Ainda bem que o Matheus Babi teve a percepção de entrar naquele espaço. Mas chama a atenção essa não participação do Pedro Raul mais uma vez. O time do Vasco, sinceramente, se não corrigir esses espaços que dá na defesa, porque como é fácil entrar na defesa do Vasco, vamos ser sinceros. Se o Fernando Miguel não está numa temporada fantástica, em várias oportunidades o Vasco não teria saído vitorioso. O Fernando Miguel está fazendo um ano incrível. É muito fácil entrar na defesa do Vasco. O time do Botafogo conseguiu entrar, mas falta esse capricho para poder concluir e transformar essas boas chegadas em gol. Não adianta a gente ficar falando aqui o tempo inteiro. Ah não, o Botafogo fez um bom jogo, em boa parte do jogo teve domínio, né? Conseguiu chegar com perigo no gol adversário ali, em volta da área do adversário, deu trabalho pro goleiro. Mas e gol que é bom? O futebol é decidido com bola na rede. Não é só você ficar fazendo boas partidas. Não dá pra gente ficar aqui falando, não, mas o Botafogo deixou de vencer naqueles empates, por exemplo. Foram 3 oportunidades que a vitória era nossa e o Botafogo deixou de vencer, deu mole, mas se corrigir isso, a gente vai conseguir vencer. E aí vão passando as rodadas e o Botafogo, que tem bons momentos em várias partidas, não consegue sair lá de baixo. Não consegue finalizar bem as suas jogadas. Faz as tramas direitinho ali, chega por um lado, chega pelo outro, só que na hora de colocar a bola lá dentro, peca na finalização, peca no passe final, enfim, toma uma decisão errada que não faz a gente chegar aos 3 pontos.
a subir na tabela de classificação. Sem a menor sombra de dúvida, o Vasco merece os parabéns. É um time extremamente eficiente. E ser eficiente no futebol é fundamental. Se você cria, mas não consegue colocar a bola lá dentro, você perde o jogo, que foi o que aconteceu hoje. O Botafogo poderia ter feito 3, 4 gols, poderia, não dá pra negar. O Vasco, por outro lado, teve, basicamente falando, as oportunidades em que fez o gol. Foi extremamente eficiente. O Cavalieri não teve grande trabalho assim durante a partida. Se você pegar os melhores momentos, tirando aquele chutaço do Pikachu, que o Cavalieri fez uma defesaça, e que ainda bem o Thales Magno estava impedido, mas tirando isso, o Cavalieri praticamente não teve trabalho. O Vasco é muito eficiente e o Botafogo tem que aprender com isso. Não pode cometer os erros que cometeu nessa partida. Não pode deixar o Cano ficar nas costas da zaga. Um jogador como ele, que sabe se posicionar, não tem a menor possibilidade de você deixar o cara escolher como ele vai para a bola, que foi o que o Foster fez. O Foster deixou o Germancano ficar nas costas dele e aí o Cano tem a possibilidade de ir para a bola da maneira como ele bem entende. Não tem como você deixar isso acontecer. O Benevenuto não fez uma boa partida mais uma vez, vale esse destaque. Por outro lado, eu destaco aqui a boa participação do Juan, que não atuou como ponta. O Juan não precisou ficar fazendo o corredor lateral, e isso fez com que ele apresentasse o melhor futebol no decorrer do jogo, enquanto esteve em campo. O Pedro Raul mais uma vez entrou mal. Então, se a gente começa a falar de individualidades, você começa a perceber que o time do Botafogo não foi homogêneo. A gente teve jogadores ali que destoaram, claramente destoaram. Então a gente precisa corrigir essas situações. Mais uma vez, não pode tomar gol de cruzamento. Não pode deixar o adversário entrar na nossa defesa ali pelo corredor lateral. Como bem entender, não tem condição da gente ficar repetindo, rodada após rodada, os mesmos erros. Não tem a menor possibilidade. O Botafogo agora sofreu 11 gols. Dos 11 gols, 6 foram de cruzamento. Isso é simplesmente bizarro. Não tem a possibilidade de ficar repetindo o mesmo erro sempre. O Vasco merece a vitória? Merece por ter sido mais eficiente. A gente, como torcedor do Botafogo, pode lamentar a ineficiência do time do Botafogo, que chegou com perigo, conseguiu construir boas jogadas. Tá? Eu fiz as anotações ali durante a partida e praticamente eu só tive anotação com boas chegadas do Botafogo, tirando, obviamente, os 3 gols do Vasco. Isso demonstra que o Botafogo teve presença ofensiva, teve uma boa fase ofensiva até a hora H. Quando chegou na hora H, desperdiçou a oportunidade. Seja porque o Fernando Miguel fez uma grande intervenção, seja porque a gente não teve a competência de colocar a bola para dentro. É mais uma derrota, o Botafogo tem que virar a chave. Tem agora a Copa do Brasil pela frente e que a gente aprenda as lições que essa partida deixou. Não podemos errar quando estivermos na frente do gol. E não podemos deixar o time do Vasco chegar pelos lados para cruzar e procurar o Germancano. Não dá para ficar errando a mesma coisa toda hora. Isso aí, sinceramente, tem que parar. E você, Fogão, o que você pensa desse jogo? Você também concorda comigo que o Botafogo, no contexto geral, teve chegadas mais perigosas, trabalhando essa bola bem por um lado, por outro, né? Entrando pelo corredor lateral direito, esquerdo, conseguindo entrar nessa defesa do Vasco, que dá muito espaço, mas que a gente pecou na hora de definir. A gente tem que melhorar esse aspecto, além de proteger melhor a nossa zaga, evitando esses cruzamentos, porque sinceramente, ou o Botafogo evita os cruzamentos para não deixar nem essa bola chegar lá dentro, ou a gente vai continuar vendo o time errar partida após partida as mesmas coisas. E, com isso, ficar lá embaixo no Z4, infelizmente. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, que isso vai ajudar a trazer mais botafoguenses para cá, para conhecer o canal e enriquecer o nosso debate. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, o botão tá logo aí abaixo, clique em inscrever-se, ative o sininho e aí você não vai perder nenhuma novidade aqui do canal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.